Vidas negras importam. Paradoxo da linguagem. Açúcar branco não é bom. Arroz branco também não. Café preto coado é melhor. Rapadura é ouro em pó. Veja que também a noite é negra e linda. Revela as estrelas cor de prata lá no céu. Qual o sentido desse quebra-cabeça de linguagem? Não escureceu? Se não vale dizer que deu branco, nem que abriu mão da compreensão. Por alguma por uma alma clara para ficar na moda. Meu coração nasceu está rosa. Pulso e jorra sangue vermelho. Não me pergunte a cor da maldade racista. Por favor, não insista. Não sei. Talvez um fruta-cor, talvez furte qualquer privilégio de cor em busca da humanidade. Oxalá o sol se ponha amanhã, digno para todos. Paradoxo de linguagem, Cristiane Sobral. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Nota de Esclarecimento Gerações. E hoje eu estou aqui com o Wir Caetano. Salve, Wir, bem-vindo, querido. Como está? Salve, salve, Plínio, salve todo mundo, tudo bem? Tudo. Eu agradeço muito sua gentileza de estar aqui, podendo, a gente podendo conversar, falar sobre literatura, sobre suas escritas, sobre os seus, olhares, assim, e principalmente, deixa eu mostrar aqui, lembrar, falar, porque essa conversa a gente está oferecendo para Suede Fernandes, Miras Vieira, Jaime Paixão, Zaine Lima e Neide Lopes, né? Só para a gente lembrar quem que a gente está oferecendo essa conversa. E aí, por favor, Will, se apresente. Tá bom. Meu nome é Wir Caetano, né? Eu sou de João Monlevade, que é uma cidade no interior de Minas, fica a cerca de 100 quilômetros da capital, né, de Belo Horizonte, né? Eu nasci aqui em 1960, entendeu? E nasci em um bairro chamado Pedreira, que é um bairro bem periférico aqui, sabe? É um bairro, ele é tão periférico, né, que hoje, por exemplo, né, a gente fala no bairro, assim, aqui na região mais central, né, e tal, onde eu moro hoje, tal, muitas pessoas nem nunca ouviram falar desse bairro, entendeu? E também o acesso a ele é muito difícil. Então, Rita, eu queria até contar um pouquinho a história desse bairro rapidinho, né, para depois a gente ir para frente, sabe? O negócio é o seguinte, a cidade aqui, a nossa cidade aqui, ela começou, a população propriamente dita, por volta dos anos 1930, né, e tal. A história dele, a história começa ainda em 1870 e tanto, mas a povoação propriamente dita, urbano, começa por volta de 1930, que é quando chega aqui uma empresa que é a Siderúrgica Belgo Mineira, né, que é instalada aqui e tal, então começa a povoação urbana. Então aí, quando chega a empresa, ela faz um planejamento da cidade, né, um bairro, então os bairros são todos planejados, né? Então tinha os bairros, por exemplo, onde ficavam só os técnicos, né? É, é, tinha o bairro onde ficavam engenheiros que vinham da Europa, sabe, né? Enfim, então os bairros eles tinham padrões, né, de casas, de rua e tal, distintas de acordo com o nível hierárquico, né, dos funcionários da empresa, era isso. Então, esse bairro, Pedreira, né, era um bairro onde ficavam, né, os operários, mas da base mesmo, né, os operários que não tinham formação, assim, né, mais, uma educação mais formal e tal, né, por exemplo, né, o meu pai, né, ele estudou até a antiga quarta série do primário, né, antiga quarta série do primário. Então aí lá tinha as casas, eram todas assim de chão mesmo, de terra batida, né? Só telha, assim, não tinha nenhum forro, sabe, de madeira, nada, laje, nada. É, é, o esgoto, não tinha, havia rede de esgoto, né? As próprias pessoas que faziam seus esgotos usando tambores, coisas assim, entendeu? E o bairro chama Pedreira, porque lá existe mesmo uma pedreira, então, na época, nos 1960, tinha uma empresa que explorava essa pedreira, né? Então soltava fogos, né? Colocava explosivos lá. Então, de vez em quando, né?
eles erravam lá nos cálculos e tal, e iam pedras em cima das casas, entendeu? Então, assim, assim, boa parte da minha infância foi assim com a minha mãe, juntando os filhos, quando dava um sinal, sabe, que elas estavam, ela juntava os filhos, colocava debaixo da mesa, das mesas, os cachorros, tinha cachorro também, o cachorro vinha correndo, entrava debaixo da mesa, e aí soltava o fogo lá, e de vez em quando ia em cima das casas, e como eu falei, era só telha mesmo, tinha fogo, quebrava a telha lá, ficava aquele buraco. Então a infância foi assim. Tanto que a minha mãe, ela morreu 15 anos atrás, né? Então, mas ela dizia, né, ela dizia isso, que ela tinha certeza que aquela experiência ela não queria esquecer, entendeu? Porque era um trauma muito grande para ela. Então, nós mudamos em 1960, 1971, mais ou menos, né? Viemos aqui para a região mais central, né, de nossa cidade, né? Mas então essa imagem do bairro tem sempre na minha cabeça e dessa experiência. Mas eu falei também do bairro ser muito isolado, porque é o seguinte, o bairro tinha um acesso principal dele, também por volta, acho que no final dos anos 60 houve uma grande enchente, sabe? E fez um grande buraco, sabe, né? Na principal acesso para lá. Então, praticamente, as pessoas então, tinham que sair. Tem carro, não tinha mais jeito de entrar, havia um pequeno trilho, vamos dizer, numa área de mata, sabe? Depois depois da empresa, né? Porque, como eu falei, a área era da empresa, ela criou lá uma estrada um pouquinho maior, mas até hoje o acesso é super difícil. Então, tem apenas uma estrada bem, bem estreita mesmo, no meio de um mato, onde passa ônibus, e um pequeno acesso para as pessoas, para o pedestre, perto de uma fazenda aqui, que era a fazenda que era considerado fundador da cidade, que era o engenheiro, né, João Monlevade. E esse acesso, assim, quase ninguém vê, sabe? Um portãozinho no meio de um monte de floresta. Então, assim, é um lugar super escondido. Super escondido. Então, nós nascemos assim, à margem da margem, né? Que a margem da margem, por sinal, é o nome de um livro do Augusto de Campos, né? Então, bom, eu contei, já fechei essa história do local do meu nascimento, mas tudo bem. Aí, aqui, nos anos, ainda em Monlevade, nos anos 1980, eu e mais dois amigos, né, que é o Joel da Páscoa, que mora em Belo Horizonte hoje, e o Geraldo Magela, né, que mora em Brasília atualmente, sabe? Então, nós criamos uma revista, sabe, chamada Rebu, né? Isso foi naquela época 1970 e tantos, né? Foi na época da chamada poesia marginal, né? E então a gente fez uma revista que era feita naquele mimeógrafo, né? Aquelas coisas que tinham naquela época. Muita gente nem sabe mais o que é um mimeógrafo, né? Mas então nós fizemos, e foi uma coisa interessante que é o seguinte, porque aqui, né, nunca não tinha até então, né, nenhuma tradição literária, né? Havia assim um grupo aqui, sabe, mas era um grupo que eu diria assim muito muito fechado sobre si mesmo, sabe? Tanto provinciano nesse sentido de ser fechado sobre si mesmo. Então, esse nosso grupo, né, ele foi o primeiro que começou a dialogar com pessoas do Brasil inteiro, né? Que aí nós conhecemos o Nicolas Bé de Brasília, né? Tanúcio Cardoso, do Rio, enfim, uma série de pessoas, né? E então aí eu acho que acho que foi a primeira vez e eu confesso que pode ter sido até a única mesmo, né? Que houve aqui uma experiência literária, sabe, assim, conectada, né, com tudo que estava rolando aqui no Brasil e fora dele, né? Aí, beleza. Aí, quando foi nos anos 1981, 82, não sei, eu me mudei para BH, né? E aí lá eu fiquei amigo também de outros poetas que faziam também uma revista que marcou época, que era o Saquinho de Poesia, chamado Poesia Livre, né? E uma das pessoas à frente desse saquinho era o Guilherme Mansur, né? Que também se tornou um poeta assim, muito importante, sabe, aí da área da poesia visual e tal, né? Então, ele era um saquinho, assim. Eu morei 20 anos lá, entendeu? Assim, boa parte da minha atividade, então, de escrita, né, se deu lá, principalmente. Tanto que eu acho que eu sou muito mais conhecido em Belo Horizonte do que aqui mesmo, em Monlevade, sabe? É quando eu estava lá, por sinal, que eu lancei também um livro, né, de ficção, né, porque deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu estava ainda em Monlevade, eu lancei um livro de poemas, que é chamado Paixões e Atrofias, entendeu?
Depois, 82, aí 20 anos depois, quando eu estava em Belo Horizonte, eu lancei um livro de ficção, um livro muito estranho, assim, sabe, que fica, eu não sei classificar, e ninguém na época também sabia, houve esse comentário, né, que é um livro que ficava assim, uma fronteira de gênero, assim, muito estranho, o texto é estranho, né, também, né, que chama Morte Porca, né, Morte Porca. Algumas pessoas brincam, né, lá em BH, que falam assim, esse é um livro clássico, assim, que marcou uma geração, né? Mas eu acho que quase ninguém comprou o livro. Então, eu acho que marcou meia dúzia de pessoas, né? Mas falam por aí, em Belo Horizonte, São Paulo. Mas é um livro que eu gosto muito, por sinal, eu posso até mostrar a capa dele. Eu acho que ele está perto de mim aqui. Espera só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Assim, tem aqui, ó. Aqui, esse livrinho aqui, ó. Chama Morte Porca, sabe? Bacana, tá vendo? Tem uma dentadura aqui e tal, muito legal, tá? Então, esse é o livro que eu lancei em 2002, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que escrevi pouco, né? Já acho interessante com a pergunta, geralmente, que as pessoas fazem quando encontram com alguém que escreve e tal, pelo menos aqui na minha cidade fazem, perguntar, está escrevendo muito? Essa é uma pergunta que eu sempre ouvia, né? Não, estou escrevendo pouco, eu sempre escrevi muito pouco. Tanto é que eu nunca entrava em concurso, essas coisas, porque quase sempre aparecia um concurso de livro, então eu não tinha um livro e tal, né? Às vezes tinha um poema, mas era um poema ou outro, né? Então eu sempre escrevi muito pouco. E eu até comentei na época, quando eu lancei esse livro, O Morte Porca, que eu falei, que só 20 anos depois que eu iria lançar um livro. Mas aí, depois, menos de 20 anos depois, a Ana Elisa Ribeiro e o Bruno Brum de Belo Horizonte lançaram um projeto chamado, é, deixa eu ver, acho que Leve um Livro, né? Então, que lançou, era um projeto que lançava vários livrinhos, né? De vários poetas, né? Então, eu fui um dos convidados, isso aí foi em 2016, eu acho. 2017, o meu. Aí está aí esse livrinho aqui, ó, que é o Fragmentos de Poesia Toda, né? Que é bem pequenininho mesmo, aqui, né? Bem pequenininho, tá? E depois, em dois anos depois, eu lancei um outro livro, aí feito, é um livro artesanal, sabe? É uma edição que chamam de cartoneira, né? Cartoneira, porque é um cartão, né, do espanhol, né, que é o papelão, né? Ele é feito, é um livro artesanal aqui, né? E chama-se, essa substância chamada infinito, né? Puxa, não é um livro que eu gosto, assim, bastante, sabe? Eu penso, mas aí, como ele é um livro artesanal, foram feitos apenas 30 exemplares, entendeu? 30 exemplares, né? E então eu tenho até ideia de, quem sabe, uma hora, talvez, né, lançá-lo, né, numa impressão, assim, tradicional e tal, né, para poder fazer também uma tiragem maior, né? Então é isso. Então, assim, mais assim, eu acho que de uns 5 anos para cá, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho, falar um pouquinho de outra experiência que eu tive. Mais recentemente, esse ano, eu participei também da antologia que foi lançada pela Casa de Jornalista, né, aqui de Minas, né, porque eu sou jornalista, e essa ali aqui, ó, é a Palavra Mineral. São 50 e poucos poetas, acho que é Will, 51. Will, Ah, coloca mais perto de você porque tá saindo. Aí, beleza. assim, tá bom. Legal. Pois é, esse livro aqui chama a Palavra Mineral, um livro muito bacana também, sabe? E esse aqui, né? E mais recentemente, né? Aí, esse livro aqui, ó, O Verbo Antirracista, né? Que é da Outubro Edições, né? E tal, que também são 14 autores, né? Aí que tem de prosa, crônica, né? Poesia, né? O Virino também está nele e tal, que eu estou também com dois poemas e uma letra de música. E, por sinal, na fala letra de música, eu vou entrar em algo que é muito importante na minha vida, que é a minha história com a canção, né? É o seguinte, né? Eu não sou músico, né? Mas tenho essa relação com a canção desde a minha adolescência, né? Aí quando eu tinha, sei lá, uns 16, né, 17 anos, né, eu comecei a compor, a fazer letras, né, com algumas pessoas aqui, né, o meu primeiro parceiro foi um músico, né, chamado Tó Vilela, né, cego, por sinal, e depois ele até virou regente, né, de um coral aqui, né, aqui. E uma pessoa, assim, muito boa mesmo, né, um músico muito bom, e aí nós fizemos algumas canções juntos, e também eu fiz algumas versões, sabe, de alguns clássicos do jazz, umas coisas assim, entendeu?
né, nessa época, né? Depois, né, depois eu fiquei muito tempo sem parceiro, né? Assim, como eu disse, eu não sou músico, fiquei muito tempo sem parceiro. E aí só lá pelos anos 1980, talvez, 1990, não sei, eu encontrei um parceiro em Belo Horizonte, que é o Babilac Bar, que é um músico, assim, sensacional, né? É assim, o pessoal, né, de BH, aqui de Minas, conhece muito, né? Premiado e tudo. Então, nós fizemos uma canção juntos, sabe? Qual é o nome dela? Eu acho que é, né? Como é que é? Jesus, né? Eu acho que é, como é que é? Jesus não xinga Xangô. Que Esse é o nome ótimo! que é. Jesus não xinga Xangô. Mas eu sei que ele mudou um pouquinho o título e tal, que está me escapando da memória agora. Mas se procuraram depois, Babilac Bar, Jesus e tal, no YouTube, vocês acham, né? Depois, um pouquinho mais tarde, eu com a banda chamada da Penha, uma banda de rock, né? Que era de um amigo meu que fez o curso de comunicação comigo. Nós fizemos também um rock juntos, né, um hardcore assim, que eu adoro mesmo, gosto bastante, que se chama Gimba Underground, sabe? Né, vocês também acham aí procurando no SoundCloud, né? Então, procurando no Google aí, vocês acham. Essa canção, ela saiu assim, no único álbum que eles lançaram, né? Que chamado Da Troça ao Trampo, né? Porque depois, quando chegou 1921, ó, 2021, que teve a pandemia, né? O grupo, ele praticamente parou, né? E aí, até hoje, eles não retomaram e tal, a produção deles, não. Mas nesse meio tempo, acho que em 2019, eu conheci um músico baiano através de um amigo comum, né? Um músico chamado Zé Clinha, né? E aí deu extremamente certo, sabe? Assim, eu só estive fisicamente, né, nós só estivemos fisicamente próximos, assim, uma vez, né? E antes de começarmos a fazer canção juntos. Depois que nós começamos a fazer canção juntos, nós nunca estivemos, assim, presencialmente. A gente produz via Zap mesmo, sabe? Mas deu extremamente certo. E quase sempre assim, quase sempre a música nasce primeiro que a letra, e ele manda, né, a música para mim, né, via Zap e tal, e eu faço a letra, né? Às vezes demora fazer meses e tal, mas faz. Mas temos uma grande produção, entendeu? E por sinal, uma coisa que eu acho muito importante, né, nessa aproximação com o Zequinha, né, é porque a música dele que trouxe, na verdade, acho que a questão negra, assim, mais para o meu texto, né, que não havia muito na minha poesia escrita, assim, né, assim, é uma coisa interessante, né, porque quando ele manda a música para mim, ele nunca fala, assim, nada, eu quero falar de tal, não fala nada, 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 né, então, eu sempre eu sinto, eu ouço a música ali, até a música ela me levar para algum lugar, né? Eu até falei que fala-se muito quando fala de Drummond, negócio de palavra puxa palavra, né? Eu falei, não é só palavra que puxa palavra, não, nota também puxa palavra, porque eu não chego perto das músicas assim, com nada pronto, sabe? E depois de ouvir assim que as palavras vão vindo, né? E aí tem esse trabalho de mesmo, né, amarrando as coisas, né, e tal, e ali lapidando, né, aquela ideia até a coisa ficar redonda, né, redonda ali. Mas eu nunca tenho uma ideia pronta. Então, então eu acho que foi mesmo a batida dele, sabe, né, do violão e tal, que trouxe essa coisa de negritude e tal, que marca tantas nossas canções, sabe? Não que a gente fale só disso, né? Mas é uma coisa que marca muito as nossas canções. Por sinal, foi o fato de se marcar tanto as nossas canções, né, que acabou nascendo um projeto, né, que tem muito a ver com essa questão da africanidade, sabe, da diáspora e tal, que é um projeto que eu comecei no ano passado, né, com um músico que é aqui da minha cidade, mas mora em Milão, na Itália, sabe, há muitos, né, há mais de 30 anos, né, que chama Tony Júlio, né, aconteceu o seguinte, através de alguns amigos comuns, eu fiquei sabendo desse músico, né? Ele, não, já tinha tempo que ele não vinha aqui na cidade e tal. Ele tem parentes aqui, mas não vinha muito. Ou se vinha, a gente nem conhecia e tal. Então, aí eu mandei para ele algumas canções, sabe? Ele adorou. Ele tem lá um grupo chamado Trio Brazuca, sabe? E aí, então,
nós trocamos ideias, falou assim, que tal a gente fazer um projeto, então, né, em torno dessas canções? Então, ele veio aqui, né, numas férias, ele veio aqui, e nós fizemos aqui, produzimos aqui um show, né, assim, 80% com minhas canções, né, com o Zequinha, e eu sugeri o título de Migrações, tá? E como esse show deu muito certo, e foi num clube aqui, né, antigo aqui da cidade, e deu muito certo, sabe? E isso foi para nós até um certo susto, porque é o seguinte, aqui, né, não há propriamente uma cena de música, né, sólida, sabe? Então, assim, quase ninguém, né, mostra trabalho autoral, não, tem mais um grupo de cover, assim, né? O pessoal produz, mas não mostra, sabe? Que não tem propriamente um público, sabe, né? Assim, assim, para nesse tipo de trabalho mais autoral, né? Que não é apenas aquilo que as pessoas conhecem daí, né? Então, de cover e tal. E então aí eu acho que é bem provável que talvez o primeiro show autoral que tenha tido em Monlevade, assim, praticamente quase 100% autoral, seja esse trabalho nosso. E aí, como deu tão certo, nós pensamos, então a gente tem que dar mais, enfim, tem que dar encaminhamento a esse projeto. Aí pensamos esse nome Migrações, e como ele mora na Itália, né, os amigos, os músicos todos com que ele toca moram lá, demos nomes em português e italiano, Migrações e Migrazioni. Aí ele formou um outro grupo, um outro trio, que eu falei que tem o trio Brazuca, né? Então ele criou que é ele, né, o Carlos dos Santos, que é um baiano também da percussão, e um rapaz italiano, né, mas que adora, né, bossa nova, essas coisas, e que é formado em violão clássico, violão erudito, que é o David Perduca, né? E aí nós começamos, então, eles começaram a fazer arranjos e tal para nossas canções lá, e aí começaram a fazer shows e tal, dar entrevista, e lançamos em fevereiro deste ano um single, né, com a canção chamada Quelele, né? Essa canção, ela é uma parceria do Tony, é, comigo e com um músico, né, que toca com o Tony em outro grupo, que é o Trio Brazuca, né, que é um músico, Doná Munzila, que por sinal não fala português, e ele é da República Democrática do Congo, entendeu? Então aí ele fez uma música, né, só com alguns versos em Kikongo, né, e pediu ao Tony que fizesse letra em português para ele, né? Aí o Tony achou um pouco difícil, né, passou a música para mim, mas eu não sabia o que os versos em Kikongo estavam falando, não. Mas né, era uma música muito para cima, assim, eu escrevi, eu dei uma pesquisada, assim, o que era aquele e descobri que Quelele em Kimbundo, não, Simbumbo, não, em Suahili, em Suahili, quer dizer barulho, né? Então aí, mas eu pensei assim, mas eu pensei barulho como uma vibração assim de vida, né? E fiz a letra, o começo da letra que eu fiz, uma parte da letra assim em cima dessa ideia. Depois o Tony, né, fez outra parte, né? Da letra. Aí depois que foram perguntar ao Donar o que era aquele lê. E aí o Donar disse que aquele lê a língua dele a língua dele é Kikongo, né? Porque na República Democrática do Congo, além do francês, que é a língua oficial e tal, Bélgica e tal, né? Eles falam pelo menos 4 línguas locais, entendeu? Então tem Swahili, tem Kikongo, Kimbundo e, se não me engano, o Nikongo, né? Que tem um Nzinho Nikongo. Eu acho que é essa. São 4 línguas locais. Então a língua dele é Kikongo. Então aí ele falou o seguinte, dele é só uns 4 versinhos. Ele falou que quelele é uma expressão lá na República Democrática do Congo, as comunidades mais tradicionais, sabe, quando nasce uma criança assim, ou principalmente quando nascem gêmeos, né, eles gritam, né, quelele, que segundo ele não tem um sentido muito exato, mas a ideia de uma vibração assim de vida, sabe, uma vibração de vida, assim, né, um viva, né? Então é uma canção que eu espero que vocês ouçam depois, né? Que está em nosso canal, né? Então eu fiz um lançamento presencial aqui em Monlevade, tem uma feira aqui que reúne artes, né? Que reúne feira propriamente dita também, os produtos. É uma cooperativa, né? Que faz essa feira. Então quando eu lancei lá eu contei toda a história da República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, eu não sei se vocês sabem, é um país que tem uma história assim de muito sofrimento, muita violência, né?
porque lá tem uns minérios, né? Agora estamos falando muito em terras raras, pois é, lá tem uns minérios muito especiais, né? Que são usados mesmo na indústria eletrônica, celulares, essas coisas. E aí, por isso, há muitas embates internos, né, e também com forças, né, da Europa e tal, né, dos Estados Unidos e tal. E lá vem, né, nesse drama da guerra há muitos e muitos anos, entendeu? Então, e vive um grande drama, né, humanitário dos refugiados, né? Então, tanto que, né, Doná é alguém que veio de lá, né, perdeu a mãe e tudo, e alguns países em volta estão sempre recebendo, né, pessoas que vêm lá da República Democrática do Congo. E lá também a própria história da colonização, lá que a colonização belga, foi uma história muito violenta, né, que é o rei Leopoldo II, né, é um cara extremamente violento, sabe, um verdadeiro genocídio lá, amputava pessoas, sabe, né, e por sinal, tem um lance interessante, é porque é, é, porque, assim, enquanto outros países, a colônia, né, é considerada do país, no caso do Leopoldo, não era da Bélgica, era dele, sabe, como uma propriedade dele, né, então, né, depois, né, quando esses crimes todos ganharam um pouco de ressonância, né, então aí chegaram denúncias em outros países, né, que houve um certo, uma pressão, né, de outros países para que digamos assim, a propriedade sobre a colônia passasse para a Bélgica, saísse da mão do Leopoldo, passasse da mão para a Bélgica, enfim, mas enfim, estou só contando rapidamente, porque é uma longa história, só para mostrar que como, né, a história lá é marcada por tanto sangue, né? Mas apesar disso, lá é um povo super alegre, sabe? Eu fiz uma entrevista um tempo atrás com uma jornalista aqui de Minas, né? Que ela faz um trabalho voluntário lá na África e tal. Eu acho que, se não me engano, com o grupo Médicos Sem Fronteiras, acho que sim. E então aí ela fez uma entrevista, ela colheu depoimentos de várias pessoas do Congo, né? E tal, em um campo de refugiados, entendeu? Então ela falou que ela achou impressionante é que, apesar de tanta violência lá, tanto sofrimento, é um pessoal super alegre, sabe? Super alegre. E então, aí quando eu lancei aqui em Monlevade essa música, eu contei essa história e falei isso. Eu falei, gente, para mim, a canção que ele lê é uma evocação, né, do direito à alegria, sabe? Que eu diz assim, da mesma forma que as pessoas têm direito à casa, comida, sabe? Educação, cultura, também tem direito à alegria, né? Ainda que não esteja expressa aí nas constituições, mas tem direito à alegria. Então essa canção, ela é isso, porque apesar de todo sofrimento, a gente não está falando de sofrimento, não, a gente fala de resistência negra, etc e tal, mas fala de afeto, de amor, né, uma história que começa mesmo com um encontro numa feira, né, então é isso, então essa explosão de alegria, né, que eu acho também eu acho como eu falei, participando aqui no livro de verbo antirracista, né, eu acho que antirracismo também é acreditar que todo mundo tem direito à alegria, né, não é só também ficar falando de opressão, de sofrimento, é mostrar também que todo mundo, né, todo mundo tem direito à alegria, então é isso. Com É, certeza, querido. Eu é, vou pedir uma licença, a gente já está terminando nesse nosso tempo, mas vou pedir essa licença para você, para ah, primeiro pedir para todos e todas, né, assistam, leiam o canal, assistam nossas coisas, né? A gente lembrar do que a gente está falando, faça seus hum, comentários, deixe suas opiniões. Hoje notas diferentes, o ir falando. Vamos tentar reproduzir esse evento que ele falou, essa música, tomara que vocês ouçam. Mas caso tenha é, alguma coisa, eu vou deixar nos comentários. Mas lembrar também que, como a gente está oferecendo essa nota de escurecimento para Suede, para Jaime Paixão, para Ney, para um montão de pessoas, para Miriam, é relembrar uma conversa que eu tive com a Suede Fernandes. A Suede, antes, né, que ela assinava como Suede Fernandes, uma conversa muito boa. Suede é uma parceira, ela foi, né, editora do livro o livro que a gente lançou junto, Mãe Preta, Filha Preta, ela foi uma editora, ela mais 18 escritoras, então é uma potência. Então, para a gente ler, né, assistir e sempre lembrar que essa história que vidas negras importam. E aí, Will, vamos ver se a gente hum, consegue
reproduzir, né? Eu estou Gosto. ouvindo, o Will não tá. Então eu vou reproduzir, a gente reproduz um pouco. Se, É. né, se quem está assistindo não ouvir, né? Eu peço Uhum. desculpa, mas vai estar escrito aí. Mas a gente vai tentar Sim, reproduzir esse canção. momento É, que ele fala que é extremamente importante. Então vamos é, lá? isso aí. Estou vendo, não estou ouvindo, mas estou vendo. Eu estou ouvindo. É, eu não sei se o resto do público, né, está ouvindo. Se tiver, pelo menos ele já sabe. É, aí esse aí é o Dona Munzila, que passou ali É. tocando o bar. É. Esse com a blusa amarela, laranja é o Tônica aqui de Monlevade. O rapaz de azul, né, com violão é o David, né, Perduca. Vamos ver se passa o cal aí para eu mostrar que é o percussionista. Também foi um dos. Tá lá atrás com um lenço assim na cabeça. É o Dona Muzira, que é o Cal, né, que também foi um dos diretores desse vídeo. Foi dirigido também pela Julie Jacomel, que é também a fotógrafa, sabe? Geralmente já faz fotos todos os shows. Isso é a Clara Luna, que é filha do Caldo Santos, é uma cantora sensacional, tá? Ali tem, essa aí é a Priscila Gama, que é pernambucana, sabe? Toca harpa e cantora também, né? Assim, muito bonito. Então, todas as pessoas, sabe, o projeto acaba envolvendo todos os amigos dele lá em Milão, né, e nos arredores de Milão. Então, senão eu esqueci de falar, os primeiros versos da canção, né, que é o Doná que está cantando, são em Kikongo, né? Então, Isso. caso vocês É, ouviram, tá aí. Caso não, vai é, estar na tá. descrição o endereço para a gente poder assistir e É, ouvir. Will, é, eu tá. agradeço muito sua Eu que gentileza, agradeço. sua Eu que agradeço. disponibilidade, essa história toda, né? Muito obrigado, Eu que né? agradeço. Muito feliz, tá, né? Ótimo trabalho seu, né? Vou ficar, por sinal, eu já me inscrevi no canal, né? Oba, Aí por vou ficar favor, sempre faça, acompanhando. faça como o Will. Se É, inscreva no canal, faz os isso comentários, aí. É, porque é muito é, interessante a gente trazer esses sim. olhares, esses pretos É, olhares de todas e de exatamente. todos. Wi- Exatamente. Will, Tá, obrigado, querido. tá. Muito Eu que obrigado. agradeço. Muito Ó, obrigado. lembrando assim, o Will Ah, está aqui, né, é, no Verbo Antirracista, tem todas aquelas isso. obras com ele, tem tudo. É, Não tá só o Will, tem outras pretas, outros é, pretos, né? Tem o Matheus é, Costa, é, tem a Valesca Barbosa, a é, Cristiane Sobral, então, bastante é, gente. aham. Verbo Isso aí. Antirracista, prosa e É verso. isso aí. Tá. Então, Até, beleza. querido. Tudo de bom. Até. Um abraço. Tchau. Tchau.